Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Desvendando o Patrimônio. Este produto é resultado da programação do Mês do Patrimônio Cultural 2023, organizado pela Subsecretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. Uma produção ELF Media Indoor. Flores da Cunha rumo aos 100 anos. Oi, seja bem-vindo ao episódio onde vamos retratar o Casarão dos Veronese, patrimônio histórico-cultural do estado do Rio Grande do Sul, localizado no município de Flores da Cunha. Esse episódio integra a programação do Mês do Patrimônio Cultural de Flores da Cunha 2023, organizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, pela Subsecretaria de Cultura. Junto comigo, para nós falar do Casarão dos Veronese, eu tenho a Subsecretária de Cultura, Camila Stone Pauletti. Oi, Cami, tudo bom? Oi, Cauã, tudo bem? Tudo certo. E também tenho comigo a Simone Bálico, que hoje cuida e administra, faz as visitas, enfim, está lá dentro do casarão, trabalhando direto dentro do casarão, que pode e vai falar sobre como os turistas, como as pessoas veem o casarão hoje, que além de ser um patrimônio, é um local de turismo muito forte do nosso município. Oi, Simone, tudo bem? Oi, Cauã, tudo e você? Tudo certo, graças a Deus. Gente, vamos começar. Casarão. Eu queria iniciar com uma frase, que é o que a gente fala, Simone, que você faz as visitas, eu também já fiz várias visitas lá, que a gente fala sempre bem no início, que quando o casarão foi construído pela família Veronese, o Felite, que é o idealizador, ele tinha um propósito, construir uma casa que durasse para sempre. E aí ele tem toda a sua família, diversas coisas acontecem que a gente vai debater aqui durante o nosso podcast, mas no fim a gente vai chegar à conclusão. Será que ele conseguiu fazer uma casa que durasse para sempre? E aí? Então, Simo, conta para nós um pouquinho a história do Casarão dos Veronese. Então, Cauã, o Casarão dos Veronese é um casarão da época da imigração, de 1898. Ele foi construído pelo Felite Veronese, sua esposa Domênica Sella, e pelos seus filhos. Quando ele veio em 1882 para o município, ele fez uma casa mais simples, eles não tinham muitas condições na época, vieram mais com o sonho e com a promessa da terra. E depois, como o sonho dele era ter uma casa que durasse para sempre, ele começou a construir esse casarão. O casarão ele foi construído para ser a residência da família e também para ser uma vinícola. Mas o filho mais velho deles, o Luiz, que ajudava também no plantio das uvas na vinícola, se interessava muito por química. E ele começou a estudar um livro que o pai tinha trazido da Itália. E cada vez mais começou a gostar disso e começou a fabricar pólvora, que foi o que ajudou também na extração das pedras para o casarão. Porque ele é todo de pedra, o casarão, na época as casas eram feitas de pedra embaixo e de madeira em cima. Mas como o Felite queria fazer um casarão parecido com aquelas casas da onde ele veio, Da Itália, da Itália, isso, era toda de pedra. E é assim, quem vai lá conhecer fica encantado com isso, porque são paredes muito grossas, assim, feito numa época onde não se tinha recursos, Então, assim, todo mundo fica encantado com isso. E o Luiz, então, com esse sonho de estudar química, de fazer algo mais nessa área, foi para a Itália com a ajuda financeira de um tio, porque o pai dele não acreditava muito no sonho. Não gostou muito da ideia dele. Não gostava muito, porque achava que isso era um sonho que não ia dar retorno. Imagina, era o filho mais velho, ou era aquele responsável por ajudar Que ia dar continuidade ao trabalho do pai, né? Isso. Então, ele foi estudar na Itália, voltou formado, na época em química, enfim, e fundou a Veronese Produtos Químicos em Caxias do Sul, que existe até hoje. Sim. Que hoje é administrada pelos descendentes dos Veronese. O casarão, ele foi, quando o Felite faleceu, em 1919, foi vendido para a família Esquil e, posteriormente, para a família Galiotto. Isso. Então, assim, uma pincelada geral da história do casarão.
E aí, a gente, né, eu falei ali no início do Durar para Sempre, e esse era um dos motivos para ele fazer o casarão de pedra. Então, o Felipe vem para cá, ele vem sozinho, né? Vem naquela parte da imigração, atravessa o oceano, chega aqui e tem a sua terra destinada. Ele precisa começar a construir a casa, então ele começa a frequentar o único lugar onde já tinha gente morando, um lugar mais próximo, melhor dizendo, onde já tinha gente, que era a Vila Caxias, que hoje a gente conhece como Caxias do Sul. Então ele começa a ir à Vila Caxias, lá ele conhece um cara, conhece um cara, conhece o cara, e assim vai indo, até que ele conheceu um cara que conhecia a que seria a esposa dele. Né? A esposa dele já estava aqui, já era, não veio junto, ele veio solteiro então da Itália. Ele veio solteiro e ela veio solteiro, a Domênica veio solteira, e eles começaram a conversar por cartas. E se estima que foi uns 3 meses de troca de carta, e aí eles se conheceram pessoalmente. Ela veio da Vila Caxias até aqui onde é Otávio Rocha, enfim, conhecer ele. E foi um amor à primeira vista, ficaram juntos e aí começaram a construir a família. O mais legal de tudo é que os dois saíram do mesmo local na Itália. Os dois saíram da cidade de Schio. Eles moravam na mesma cidade e se conheceram e aqui. se conheceram aqui. Tiveram que cruzar o oceano para se encontrar. E aí eles se casam. Começa a construir a família, começa aquele sonho de construir a casa. Eles têm poucos filhos, né? Só 11 filhos. E a partir desse momento eles precisam fazer uma casa grande para comportar toda a família. Então aí começa o processo de construir o casarão. Ao todo foram 10 anos para construir o casarão. Ele ficou pronto em 1898, começou em 1888 a ser construído. Quando ficou pronto, toda a família foi lá para dentro e aí começa a viver. Acima eu trouxe que o Luiz, ele encontra esse livro do pai. E ali ele começa a falar sobre pólvora e começa a se interessar por química, estuda química fora. Quando volta para o Brasil, ele começa a ajudar o pai. A gente que bebe vinho e gosta um pouco assim, né? A Simo e a Cami. Eu não bebo mais, mas vocês que bebem ainda. Quando está chegando no fim da garrafa, o que tem? A borra. A borra, que é aquele pozinho, você que toma vinho aí, sabe aquele pozinho que fica? Aquilo é a borra, que é a cristalização do vinho, basicamente. É isso aí. E ele começou a encontrar na borra, né, que ficava dentro, como a casa, além de casa, era vinícola, tinha os barris, enfim, ficava encrustado assim no barril, ficava essa cristalização. A grúpula. E ali, ele começou a mexer naquilo e ele achou o cremor de tártaro ali. E esse cremor de tártaro, ele começa a trabalhar para conseguir começar a investir nos próprios vinhos do pai. Então... Para melhorar a qualidade? Melhorar a qualidade. E os Veronese, o vinho dos Veronese começou a ter um tamanho grande. E aí eles começaram a conseguir vender muito mais. Mais reconhecimento, porque era mais saboroso, tinha uma qualidade melhor. Tinha um diferencial graças à descoberta que o Luiz fez, mesmo sem o pai apoiar ele ia estudar química, mas depois trouxe um bom resultado. E aí ele funda a Veronese Produtos Químicos. Quando a gente vai para a praia, aqui nós da Serra, que a gente vai, pega a Rota do Sol, ali na Rota do Sol, não lembro bem se é antes ou depois do presídio. Aqui é a altura da estrada. Mas é ali na Rota do Sol. Não lembro, eu sei que é à direita. É à direita, para a praia. Bem grande, ali tem a empresa, a Veronese Produtos Químicos, eles exportam para o Brasil inteiro produtos que vão para bebidas alcoólicas, destilados, vinhos, enfim, então eles abriram, né, esse leque aí, são um dos principais no Brasil, né, que fazem esse tipo de produto. Mas continuam com a raiz da história, né, Isso com a origem. E quando o Luiz volta para o Brasil, que ele abre a Veronese, ele tinha uma família de o pai e a mãe mais 11 filhos, ele mais 10. E a maioria dos irmãos vai morar com ele em Caxias para trabalhar na Veronese. Na casa fica o Felipe e a Domênica e ficam 2 filhas. Quando o Felipe vem a falecer, em 1919, a Domênica já estava velhinha também, já estava mais idosa. As 2 filhas, longe de todo mundo, acabam se mudando para morar com os outros irmãos e todo mundo conseguir ajudar a cuidar da mãe. E daí quando eles vendem para a família Schio, que também veio de Schio, tudo Schio ali, enfim. Da cidade. Da cidade de Schio. Eles moram ali um tempo, depois vendem novamente para a família Galiotto, que era proprietária. Só que a família Galiotto tem poucos filhos, né? Os Veronese tinham 11, os Schio tiveram 12 e a família Galiotto foram 7 filhos. Então, era uma casa muito grande. Eles não precisavam de toda aquela estrutura, então eles constroíram uma casa ao lado para viver e o casarão acaba se tornando um depósito onde eles guardavam as máquinas, os produtos, enfim, do dia a dia de trabalho, etc. E depois, quando
eles acontecem isso, a comunidade de Otávio Rocha, e aqui vale destacar que a comunidade sempre foi muito unida lá, até hoje ainda Eles muito são unida. muito unidos, sim. A comunidade de Otávio Rocha começa a mobilização pela Associação de Amigos de Otávio Rocha para tentar, de alguma forma, cuidar daquele espaço. E em 1975, o bem é tombado também como patrimônio do Estado. Então, o Estado do Rio Grande do Sul toma, né, faz aquele processo e toma para si a terra, onde hoje é o casarão. Só que o que aconteceu depois disso? Nada. A única coisa é que a comunidade tinha força para fazer era pequenas intervenções onde precisava. Então, fazer uma vaquinha para conseguir colocar um telhado novo para não chover dentro e coisas assim. Isso foi se postergando até ali por meados de 2010, quando a comunidade disse, não, estamos de saco cheio, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o poder público intervém, começa a parte, então, de criar-se um projeto para restauro. E em 2015, a obra inicia, né, com a Cris, nossa parceirona até hoje, no campanário do museu. Ela começa, então, a obra aí do restauro. A Cris Schneider. Começa a obra do restauro. Em 2017, 23 de dezembro de 2017, o casarão é entregue para a comunidade, restaurado. E aí responde aquela pergunta. Quando o Felipe construiu a casa dele, ele queria que fosse uma casa que durasse para sempre. Claro que ele sonhou que isso fosse para os filhos, para os netos, só que para o seu legado, né? Da família. Só que isso não foi possível, mas mesmo assim hoje a casa ela será durada, cuidada para sempre, graças ao tombamento. E agora com o poder público, né, acima, nossa colega servidora pública trabalha lá, a gente tem toda a equipe dando suporte. Graças a isso a gente tem então uma casa que durará para sempre. Para a posteridade, né, para que todos possam usufruir dela. Né, como um bem público, então a gente tem essa possibilidade também. Hoje ele é utilizado para fazer eventos, né? Uns meses atrás a Associação de Amigos do Museu fez o lançamento do documentário Nostra Radiz e Nostra História, que também a gente pode, se alguém quiser acompanhar no YouTube também. Aqui no YouTube tem ele inteiro e ele também dividido por episódios. E a gente utilizou ali no espaço, até porque a gente fez gravações no próprio casarão. Então, ele tem um significado enorme, eu penso, para o patrimônio cultural do município, porque ele foi o pontapé inicial para toda a movimentação que se seguiu depois disso, né? Então, ele foi a base para a gente olhar o patrimônio diferente. Então, ele tem um significado enorme para nós do município, Casarão dos Veronesi. Sim, eu acho muito importante nessa preservação, tanto pela edificação dele e pelo significado dele, pela história, enfim, que está ali, tanto da família, quanto a questão ali da vinícola, né? A parte vinícola que o Cauã falou, que foi muito importante a questão de o vinho ser trabalhado de uma forma diferente, né? Que começou por ali. Então, o Felice foi o maior produtor na época, sabe, de vinho, porque o vinho dele tinha uma qualidade diferente. Ele conseguia mandar para outros lugares do país. Começou para Porto Alegre, depois para São Paulo, Rio de Janeiro, por causa do insumo que era utilizado, né? Então, tem isso também. E Flores da Cunha, sendo o maior produtor de vinhos do Brasil... Nossa, isso é muito... Agrega muito para isso. Você é o principal produtor da cidade, que hoje é a que mais produz vinhos de todo o território nacional. E o fato alguém que dele... veio sem nada, né? Isso. Que veio só com conhecimento, com vontade, e despertou também isso no filho, né? Sim, e o filho buscar essa alternativa de não é modernizar, mas qualificar o produto. Isso. Né? Então, isso a gente também aprendeu, de certa forma, na história do vinho no nosso município. A melhorar a qualidade do produto. Né? Hoje, os nossos vinhos não perdem nada para nenhum importado, na minha opinião. Certo? Eu acredito que os nossos vinhos de Flores têm uma qualidade fantástica, maravilhosa. Então, é muito disso de mudar o pensamento, né? O pai tinha uma forma de pensar meio fechada. O filho viu que ali tinha uma como é que se diz? Algo que ele podia fazer de diferente. E ele investiu, enfrentou o pai, porque na época não era moleza isso que ele fez, sabe? Essa atitude que ele teve de enfrentar o pai dele e estudar fora...
né? Ele teve muita coragem de fazer isso, né? Para a época. Mas ele não desistiu do sonho dele e trouxe uma qualidade para o vinho do pai. Então, né, isso tudo incentivou, de certa forma, toda a história do vinho dentro do município. Isso, e também tem outras coisas muito interessantes, né? Que quem lê a história do casarão vê que toda a parte das pedras foram extraídas pela família, os tijolos, as telhas foram construídas pela família. Então, eles tiveram que construir uma pequena olaria para poder fazer os tijolos da casa. Tudo que foi utilizado ali na construção foi a própria família que fez. Sim. Sim. Então, olha o significado que tem essa construção. Cada né? pedra talhada foram eles que fizeram. Até quero falar, né, que já teve alguns encontros da família Veronese, de bisnetos, assim, que eu acompanhei. E é muito emocionante ver que as pessoas, elas encostam, assim, nas paredes. Parece que, nossa, chega a arrepiar, sabe? Quando vê uma cena dessa. Eu tava no casarão, Simon, enfim, foi um dia que tu não pôde, eu fui lá fazer as visitas, enfim. E quando eu tava fechando o casarão para ir embora, era 6 horas da noite, encostou um carro. Eu disse, hora de ir embora, né? Aí o cara disse, eu sou veronese. Eu moro se não me engano, eles eram do Rio Grande do Norte. Enfim, eles eram de algum estado do Norte, Nordeste. E ele disse, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Eu disse, tu não pode perder essa oportunidade. Voltei, ficamos 2h30 lá dentro. Mas estava o homem, a mulher, e tinha uma criança de uns 5, 6 anos, uma guriazinha. Sabe o que era ver o pai chorando com a guria no colo, mostrando, tem uma foto do Felice e da Domênica. Sim. Nega não, mas enfim, filha, esse aqui é o nosso vô. Esse aqui é o nosso bisavô que veio da Itália. E ele chorando, e a guria não entendia, chorou junto. E a mulher também, que não era da família, se tornou da família porque casou, entendendo aquele momento. Então, tem uma parte que a gente passou, tem os detalhes, que é onde eles colocavam as roupas, né? Tem os cabides ali, enfim. E daí ele diz, cara, minha tia escreveu um livro sobre isso. E ela conta que ela lembra dela fazendo a mesma técnica para a casa dela que ela aprendeu com a mãe dela, que era filha do Felice e da Domênica. Então, assim, ver a família encantada é um negócio absurdo. É essa conexão que eles conseguem fazer com o passado deles, né? Isso que tu falou. Acho que o fato de quando tu coloca a mão na parede, tu sabe que ali toda a tua família também encostou ali, né? É aquilo que a gente falou no episódio do museu. É o objeto que ganha vida, ganha humanidade, né? Não é mais só uma pedra, não é só mais uma parede, né? É saber que o teu avô, teu bisavô botou a mão ali, ajudou a fazer aquilo. Foi um sonho de alguém, aquilo foi um sonho que se tornou realidade com muito trabalho. É todo um sentimento diferente que envolve isso tudo, né? Sim. E por isso essa emoção, né, que eles sentem, eu compreendo e compartilho com eles. Né, de resgatar o seu passado dessa forma. E eles tiveram ali, dessa família ainda, porque o casarão ele tem seu espaço de visitação, mas ele tem um espaço para fazer oficina de gastronomia. E a gente tem algumas fotos, né, acima de uma das oficinas que foi realizada, das crianças aprendendo a fazer o aioline, né? Que, se você não sabe o que é aioline, é a sopa de capelete. Se você não fala o aioline, sopa de capelete. E as crianças aprendendo a fazer como que a gente faz, né? Quando a gente faz essas oficinas, as crianças vêm, já vão de cara fazer a receita, né? Começa a fazer o aioline, tem a professora ensinando e tal. Depois eles começam a fazer a visitação. Então eles vão pro primeiro andar, passa, conta a história, mostra isso, aquilo. E quando eles finalizam, eles voltam para as mesinhas. E lá nas mesinhas, daí eles comem. Enquanto eles estão visitando, a pessoa está cozinhando a sopa. Eles comem a própria sopa que eles fizeram. Isso a gente chama de patrimônio imaterial. E tem as fotos de um dia desses encontros que foi feito. E a família olhando, dizendo, cara, não é meu filho, não é minha filha que está aqui. Mas, assim, manter vivo não a cultura da família veronese, mas a cultura da imigração italiana nas crianças não tem preço. E realmente é de emocionar, assim. Eu só complementando, tu falou da oficina de gastronomia, né?
Uma coisa muito interessante que no casarão, quando foi construído, a cozinha foi construída dentro do casarão. Era isso que eu Que ia... na época era fora das casas, Isso. né? Por causa do fogão a Do lenha. risco de incêndio. Isso, que ficava separado, aceso né? sempre. Então, era construído fora. E ali foi construído dentro. Outro diferencial. Uma inovação também. Para a época. Para a época, sim, né? Para o costume da época de se fazer a cozinha separada, né? E a gente tem as janelas. Ai, gente, vocês precisam conhecer o casarão. Quem não conhece o casarão? A gente tem as janelas. Porque quando eles construíram o casarão, o Felice trouxe aquela inteligência que ele tinha da Itália, né? Aquela expertise da Itália. Então, quando ele constrói um casarão, ele percebe onde que é o norte, sul, leste, oeste, constrói o casarão, faz a entrada da casa, enfim, que hoje, quando nós entramos, seria o lado da casa, mas na época era a frente. O lado oeste? Isso. E ele faz a construção da casa exatamente no sentido que o sol nasce, que é leste e oeste, né? Então, quando ele faz a casa, ele faz janelas e portas sempre no sentido leste e no oeste. No norte e no sul, não se tem janela, era só os paredões de pedra. Por que isso? E aí tem arquitetos que podem estar acompanhando a gente, enfim, engenheiros que vão concordar para fazer o famoso vento cruzado. Que se tu abre uma porta aqui e uma aqui, o vento ele ventila. Passa mais fácil. E o vento normalmente segue a lógica do nascer do sol, do leste para o oeste. Então, adiantaria ter janelas, portas no norte e no sul, se não vai ser dali que vai vir o vento. Então, eles fazem as paredes enormes de pedra, tanto no lado norte, no lado sul, que depois uma delas cede e cai, que é onde a gente faz a porta de acesso principal hoje, né? Com o arquiteto Edgar Bittencourt, um cara assim, mega blaster ultra, né? Naquilo que ele faz, que era projetos de restauro. Ele consegue pensar naquilo, faz a solução. E o outro paredão, que seria a parte do sul, estava cedendo também. Estava caindo as pedras. E o que foi feito no processo de restauro? Foi feita uma técnica que eles chamam de macaqueamento. O que é isso? É semelhante a botar aparelho nos dentes. Tem os dentes tortos, coloca aparelho, o alimento dá uma apertadinha para o dente voltando no lugar. Eles traçaram cintas de aço, enfim, ali atrás, e volte e meia eles iam apertando. Que e a parede incrível. que estava caindo, estava 16 centímetros caindo assim. Eles fazem esse processo, vai fazendo a parede voltar para o lugar. E hoje, se a gente vai na parte de trás, que é um dos ápices da visita que a gente faz, né, Simo? Tu vai lá, além de comer aquelas uvas japonesas que cai no chão que tu consegue comer, tu vê essa parede, ela tem um abalamento para dentro, para ter certeza que ela nunca mais vai cair. E é uma parede assim de uns 4, 5 metros de altura, uns 4, 5 de largura, inteira feita de pedra. Artesanalmente, né? Lindo demais. Trabalho artesanal. Já foram alguns engenheiros e arquitetos lá no casarão e eles ficam, assim, encantados, né, com o prumo das paredes. E complementando o que o Cauã falou, né, dessa parte aí que estava caindo, também muito dessa de estar tão degradado, né, foi do tempo que ficou entre o tombamento e o restauro. E também um pouco antes, porque quando ele foi tombado, em 86, o Estado também interveio por causa que estava sendo mal utilizado, né? E foi uma época em que teve vários tombamentos no Estado e eles fizeram uma intervenção ali para poder salvar esse bem. Só que também depois ainda ficou todo esse tempo que a família Galhoto, na época, utilizava como depósito. Isso. E estava já muito degradada a parte de madeira, né? O telhado, tudo. Estava só mesmo intacto as pedras e começou a cair aquela parte da frente, que hoje é a entrada. Hoje, quem vai lá vai ver um casarão que ele não é totalmente original da época, por causa também dessas partes que tiveram que ser refeitas. E daí se optou por fazer o moderno com o antigo. Então, tem bastante partes em vidro. E onde tem o auditório, que uma vez era o sótão, também ele é todo de vidro, né? E a estrutura é de metálica. Sim, justamente, né? Para diferenciar o que é preservado, o que é a parte original, né? Que foi feito o restauro, e a parte nova, né? Isso. Porque uma das coisas quando se faz o restauro é não
não fazer coisas novas com características de antiga. Né? É justamente saber o que é original e o que foi colocado agora, né? Então, por isso, toda essa construção em vidro, em metal. Às vezes as pessoas, assim, elas não entendem muito bem, num primeiro momento, o porquê, né, dessa parte. E daí, então, com a visita, conversando, enfim, daí eles começam a compreender e entendem isso que tu comentou, né? Que para diferenciar realmente o que é original do que é novo. Mas é uma estrutura maravilhosa, como o Cauã falou, né? Quem puder, quem quiser ir lá visitar, vale muito a pena. Não só por ver, fazer fotos, mas também acompanhar a visita guiada, que a gente está sempre lá, né? Para fazer a visita guiada. Então, é uma coisa que vale muito a pena. É isso aí. Conhecer essa história diferente, né? De uma família também diferente, porque a gente não tem essa característica tão presente, né? Nessa questão de querer trazer uma construção igual da Itália, vamos dizer assim. A nossa arquitetura das nossas casas mais antigas é 99% madeira, né? Só o porão de pedra. E ele tem toda essa característica diferente. 100%, quase. E uma coisa legal que eu gosto de olhar muito quando eu vou lá é o chaminé que ficou pro lado de dentro, né? E também estava caindo. Também estava caindo. Ele tem um formato muito bonito, né? Praticamente é uma escultura. E ele está lá guardado, então, para que ele não sofra ação do tempo, né? Para que ele também não se deteriore. Agora está lá preservadinho, bonitinho. Todos os detalhes, eles são muito interessantes. O formato das janelas, das portas, assim, a gente fica olhando como que naquela época podia se fazer algo assim, né, naquele estilo, né? Que são coisas que até hoje a gente consegue ver bem onde foi feito a parte de tijolo novo, o que é antigo. O maior exemplo tem a escada, né? De madeira. Escada de madeira. Lá dentro tem uma escada de madeira, assim, gente, que tu desce ela, quando tu olha, tu consegue ver perfeito a madeira antiga, preservada. E a escada tinha alguns lugares que precisou da intervenção humana para segurança, para a gente poder usar ela. E daí eles botaram a madeira de outro tom. Isso. Dá para ver que é nova, um acabamento semelhante, mas não igual, para justamente a gente conseguir ver a diferença, né, daquilo preservado e da onde teve a intervenção humana. Isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado, Cami. Eu que agradeço, Cauã. Obrigado, Simo, por também estar aqui. Eu que agradeço. Esse episódio, então, falando sobre o Casarão dos Veronese, integra a programação do Mês do Patrimônio Cultural de Flores da Cunha 2023. Você pode acessar na playlist, é só clicar em algum lugar aqui por cima. Tu clica, já vai te mandar direto abrir os outros 3 vídeos que temos, falando sobre o cemitério Campo Santo dos Imigrantes, o campanário da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes e também o Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi. Os 3 patrimônios tompados pelo município de Flores da Cunha também estão à disposição da nossa comunidade. Você pode escutar cada um dos episódios abordando a história desde a sua fundação até como estão nos dias de hoje. Além disso, nós temos a nossa trilha sonora do cemitério Campo Santo dos Imigrantes, também lançada durante a programação do Mês do Patrimônio Cultural. Você pode acessar aqui no YouTube da Prefeitura Municipal e não perder nada, né, desse também, que é um patrimônio tombado do nosso município. Muito obrigado por ter estado junto conosco nessa viagem aqui pelo Casarão dos Veronese. Que você possa, assim como a gente, se apaixonar pelos patrimônios culturais do nosso município. A programação é organizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, pela Subsecretaria de Cultura do município de Flores da Cunha, que está rumando aos 100 anos. Muito obrigado.